As palavras que Deus nos dá, elas nos alimentam, e não só nos alimentam, mas elas nos dão visão para o futuro, nos dá a condição de entendermos, dá a condição de transformarmos situações. É por isso que é importante ler a Bíblia. É por isso que é importante nós buscarmos a palavra do Senhor. É por isso que é importante nós termos aí um tempo disponível diariamente para falar com Deus. E hoje eu quero falar com você, quando tudo parece fechado, aí Deus abre. Quando tudo parece que não vai ter mais saída, quando tudo parece estar fechado, Deus vai lá como uma chave mestra e abre qualquer porta. A Bíblia diz isso. Ele abre porta onde não tem portas. Então hoje, eu queria que você abrisse seus ouvidos para entender essa palavra. Vai ao livro de Josué, no capítulo 6, e nós vamos ler um trecho. É engraçado, mas muitas vezes as pessoas poderiam procurar Deus antes das coisas ficarem tão difíceis. As pessoas poderiam procurar Deus antes das coisas ficarem tão perdidas. Mas já reparou? Até um exemplo. Que primeiro a gente vai em todos os médicos que conhece. Vai num médico, vai no outro, vai em alguns lugares, toma até uns passos, uns benzimentos. Depois que a gente viu que nada mais vai funcionar mesmo, tomou tudo que é garrafada, aquelas coisas, aí nós vamos realmente e dizemos assim, olha, o médico disse que não tem mais jeito. Aí vai receber uma oração. E é aí que Deus começa a operar. Quando ele vê que não tem mais ninguém que vai operar, que as coisas estão perdidas, e você abre o seu coração para o Senhor, é quando ele entra na sua vida para fazer um tremendo milagre. Quando ele entra na sua vida para trazer uma grande transformação. Por isso, é importante você abrir aí a sua visão hoje. Mas deixa eu ler para você a palavra. Está aqui Josué capítulo 6, o versículo 1 diz assim: Ora Jericó cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Então veja a colocação. Logo no versículo 1, ele fala assim: Ora Jericó cerrou-se e estava cerrada. Quer dizer, fechou-se e estava totalmente fechada. Esse cerrado quer dizer não tem como sair, não tem como entrar. Até ele continua aqui, ele fala: Por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava. Era uma fortaleza, tinha muralhas em volta, ninguém conseguia entrar. E há uma orientação aí, é um histórico que diz que essa muralha tinha sobre si 32 quilômetros quadrados e que em certos lugares ela chegava a ter de largura 6 metros e outros lugares 6 metros de altura, chegando até 9 metros de altura. Sobre ela andavam carros. É algo que, como se dissesse, não tem jeito, não tem maneira, não tem como entrar lá. Não tem como passar lá para o lado de dentro se eles lá dentro não permitirem. E Deus sabia disso. E o povo sabia disso. Era muito difícil. Josué tinha uma proposta de atravessar e derrubar aquelas muralhas, tomar aquele lugar. Mas era impossível. Se não fosse por Deus, era impossível. E quando nós começamos a ver a declaração que ela estava cerrada, que ela não tinha fisicamente como ser atravessada, se aquele povo olhasse apenas com os olhos carnais, olhasse apenas com os olhos físicos, eles diriam: vamos voltar para casa, perdemos mesmo. Olha, Moisés nos tirou lá do Egito, mas não vai adiantar. Aqui a gente não passa. Mas eles não estavam olhando mais com os olhos carnais. Josué não estava ali
porque acreditava numa britadeira, numa marreta, num cavalo, não é isso. Ele estava ali porque ele acreditava na voz do Senhor, acreditava na palavra de Deus, ele estava ali porque ele acreditava que o Deus Todo-Poderoso o havia enviado, porque o que Deus disse para ele logo no princípio? Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ninguém vai poder se suster diante de ti. Espera aí, se Deus falou isso, se há uma promessa de Deus, então há uma força de Deus no meu coração. Será que não tem nenhuma promessa de Deus para a sua vida? Será que não tem nenhuma promessa de Deus dizendo que Ele será contigo? Será que você não compreende que as promessas que estão aqui mantidas na Bíblia são para aqueles que creem na palavra de Deus? Ou seja, cada uma delas também refletem a nossa vida? Porque muitas pessoas pensam que isso é história, que isso é passado. Um dia eu conversei com uma pessoa, ela disse para mim assim, que tudo que aconteceu com os apóstolos foi realmente naquela época, que eles curavam, que eles libertavam, que eles faziam grandes coisas, até mesmo Paulo, mas que aquilo foi para aquela época, para hoje não era a mesma coisa. E eu cansei de mostrar para ele pessoas, olha, tá vendo aquela? Foi curada de câncer. Tá vendo aquela? Foi curada disso. Tá vendo aquela? Ela tinha um problema na família conjugal, aconteceu isso. Tá vendo aquela pessoa? Desemprego há não sei quantos anos, se converteu, olha aí, a porta se abriu. E começamos a mostrar o que Deus estava fazendo. Meu irmão, as promessas que estão na Bíblia são para você também. Faz parte da sua vida também. E para todo aquele que nele, no Senhor, crer. Então você precisa abrir o seu ouvido. Josué abriu os seus ouvidos. E quando Deus deu a ordem a ele, Josué, você vai colocar a arca, vai colocar o símbolo da minha presença na frente, você vai colocar realmente ali os sacerdotes na frente, eles vão com buzina, vão dar 6 voltas, e na 7ª volta, no 7º dia, você vai fazer realmente eles gritarem. Você já viu o grito derrubar a muralha? Já viu o grito derrubar a parede? Olha, eu já vi falar que certos gritos aí, certos tons de voz, estouram copos, cristais. Máximo. Não passou disso. Agora, uma muralha com 9 metros de altura, 6 de largura, cair inteira, essa é a parte onde entra Deus. Essa é a parte onde Deus começa a trabalhar por você. Deus jamais vai te deixar sozinho. Se Ele te deu a orientação, Ele é fiel para ir com você no meio da peleja. Ele é fiel para acompanhar você a cada dia e dar a você a realização e a vitória. O versículo 2 continua.